Estamos aqui em mais um episódio do Pod Greca e hoje é o nosso 6º episódio. Então, a gente se perdeu até na conta no começo, hein? Mas é o nosso 6º episódio e hoje, claro, nós trouxemos 2 grandes gigantes aqui. Sempre assim, né? A gente faz uma seleção aí dos melhores para vir aqui conversar com vocês e trazer muito conteúdo de valor. E hoje nós vamos falar sobre grandes oportunidades, porque o lema dessa grande empresa são oportunidades, né? É isso aí. Que felicidade estar aqui de novo, né? Karina, antes de eu apresentar a galera, eu vou pedir para quem tá com a gente aí seguir, clicar, curtir, comentar, compartilhar. Enviar, isso, tudo isso aí. Tudo isso aí é o checklist antes de começar o conteúdo, senão... né? E também, logo depois de fazer tudo isso, pode pausar o vídeo agora, né? Ou o áudio, quem tiver nessa. Pegar papel e caneta também? Também, porque agora vocês vão receber dicas valiosas e a gente já vai apresentar esses 2 grandes feras que estão aqui com a gente. Então é um prazerzaço estar aqui no 6º episódio e hoje a gente fez um convite aí especial, que já está sendo namorado, esse convite já faz mais tempo aí, mas deu certo para estar fazendo aqui hoje. Esse povo famoso, né? Gente, não tem agenda, vocês estão entendendo? Não tem agenda para falar com a gente, aí nós conseguimos um respiro na agenda deles para estarem aqui. E a gente se sente honrada, né? Claro. A gente ficou falando assim, se achando essa semana que a gente tinha Pod Greca com vocês. Mas vou apresentar aqui então os nossos convidados. É com muita, muita alegria que a gente apresenta 2 pessoas incríveis. Vou tratar como grupo Roden nesse começo. Agradecendo aqui o sim para esse momento e outros sims que antecederam esse encontro. Em especial, nesse momento, a Ju. Gestora aí de pessoas, uma mulher que acompanha há muito tempo, admira há muito tempo e que acreditou no nosso jeito de desenvolver pessoas. Numa conversa aí há uns quase 2 anos, eu acredito, né, Ju? E que disse sim para nós numa primeira turma e disse sim numa segunda turma. Vivemos há pouco o encerramento dessa segunda turma e tem muita novidade ainda para a gente viver, muita coisa aí. Mas para te agradecer já, né, nesse início aqui de conversa, para dizer a admiração que a gente tem. Aqui vou até já falar na abertura, já pode ser assim, que essa semana a gente vê o encerramento e Ju, tu nos inspira pela pontualidade, pelo olho no olho e pela direção na tua fala com as pessoas, em especial dessa empresa que está contando uma grande história e a gente tem certeza que tem teu protagonismo aí. Posso complementar aqui, Greta, a fala, que agora você pegou um ponto bem importante que a gente comentou, inclusive, no final do encerramento, que quando ela tinha a oportunidade, só um minutinho, vou falar só um pouquinho, ela dizia, né? Só um pouquinho, é só uma fala assim, ó. A gente percebe quando uma gestora... Ela é próxima das pessoas quando ela tem o que dizer de cada pessoa. Então, isso foi muito importante em cada fala sua, tá, Ju? As pessoas ficavam esperando, sabe, ansiosas por o que a Ju tem para falar de mim. É isso que a gente sentia em cada pessoa que ia lá na frente. Me arrepio. É isso que a gente sentia em cada pessoa que ia lá na frente pegar o seu certificado, sabe? E a gente só consegue falar com as pessoas, e não para as pessoas, com as pessoas, quando a gente tem essa proximidade. E a gente conseguiu perceber, eu sei que são muitos colaboradores, mas que você está próxima, que você está disponível a essas pessoas. Então, isso realmente foi algo que... uma das coisas que marcaram a gente naquele encerramento e a gente pontuou isso na nossa fala no caminho, nossa avaliação, né, do evento. Então, seja muito bem-vinda, Ju. Muito obrigada, um ótimo dia. Agradeço primeiramente pelo convite de estar aqui. Não tem como não ser uma alegria. Estar com vocês é sinônimo disso, de alegria, de inspiração, de estar motivada. Eu lembro da nossa conversa lá em Salete. Grace. E aí, quando eu soube desse projeto, eu disse, vamos lá. Porque as pessoas precisam disso, dessa motivação, dessa alegria para seguir, para agarrar as oportunidades. Porque sim, a Roden é uma empresa de oportunidades e é isso que a gente quer propor para cada uma delas. Então, quando veio essa proposta da Escola de Líderes, eu disse, vamos nessa.
Então, a gente se sente muito honrado em estar fazendo parte, né, dessa história da Greca, mas principalmente de vocês fazerem parte da nossa história. Agradeço, fico muito emocionada ouvindo vocês falarem isso, assim, sobre essa condução que eu procuro ter com as equipes, porque gestão de pessoas é sobre isso, não é só a gente pensar em números, a gente sim tem que avaliar os resultados, mas por trás de cada resultado a gente tem pessoas e que estão ali felizes por uma oportunidade, que estão ali crescendo, se desenvolvendo, e a gente precisa reconhecer isso em cada uma delas. E quando a gente pontua, não é difícil a gente conhecer cada uma delas. Basta a gente ter essa abertura com elas, essa proximidade que se torna fácil. Apesar de que a Roden, hoje o Grupo Roden é uma empresa de mais de 1.700 pessoas, é uma responsabilidade gigante que a gente tem, e essa formação de líderes vem justamente para que essas lideranças e futuras lideranças estejam cada vez mais preparadas para dar o melhor para suas equipes. É sobre isso. Show de bola. E temos mais um convidado aqui, mega especial. Né? Não menos importante, né? Mas a gente, obviamente, vem nas mulheres primeiro, né, Davi? E porque o primeiro sim foi o dela, mas em sequência ao dela, teve o teu. Então é um prazer te ter aqui. E quando a gente começou essa conversa do Pod Greca, dessa nossa conversa de hoje, nós lembrávamos das turmas, e a Karina até quando chegou já perguntou, cadê tua agenda, né, Davi? Porque foi uma das coisas. A gente vai, é uma troca, né, tão interessante, porque a gente vai para a escola, vai para as aulas, pensando assim, o que a gente vai ensinar, mas também muito aberta para o que a gente vai aprender. E de verdade, você nos ensinou muito. E, gente, ele não trouxe agenda, porque se ele tivesse trazido a agenda, eu ia mostrar para vocês. É incrível a agenda desse cidadão. Então, a gente falando de planejamento, organização. Daí eu olhei a agenda do Davi e falei assim, não, passa, esse daqui já tá PhD em organização de agendas, gestão do tempo, já tá show, né? Ele vai dar aula nesse módulo, o que tu acha? Boa, vamos fazer essa parceria. Eu queria só comentar ainda mais uma coisa que, até antes da gente iniciar, né, a nossa conversa real aqui, o Davi era o cara que sempre se mostrou muito comprometido com o negócio, é o cara, né, do compromisso aí com resultados, enfim, a gente vai entender mais isso na conversa. O que era legal na aula e que para mim, então, marcou muito foi essa situação de, precisava sair da sala, saía, resolvia e voltava. E quando voltava, estava presente. Era doido demais, porque tinha perguntas que tu fazia que eu nem sabia se tu estava dentro da sala pegando o assunto, mas a pergunta vinha. Então, Davi, que prazerzaço te ter nessa mesa de conversa hoje. Obrigada pelo teu sim, que honra. Bacana, né? Primeiro ponto, vamos lá, né? É uma grande responsabilidade falar depois de grandes férias aqui, né? Porque tá louco, né? São pessoas aí formadas aí com uma vasta experiência. Mas vamos lá. Primeiro ponto, quero agradecer a oportunidade, né? Com certeza ao Grupo Roden. Estendo também a Juliana Fac pelo convite da gente estar aqui juntamente com vocês, né? Onde a gente aprendeu muitas coisas. Espero que a gente possa colocar hoje aqui em roda de conversa e que muitos venham pegar essa bagagem e colocar em prática também. Muito bom. Show. Então, já vamos começar por essa questão das oportunidades, né? O Grupo Roden é um grupo de oportunidades e vocês têm frisado isso muito, tanto na parte de desenvolvimento humano, né? Que a gente percebe essa evolução nos grupos, mas também oportunidades de negócios, de serviços, em geral, né, Ju? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas grandes oportunidades que essa empresa, esse grande grupo tem. Ótimo. Falar de oportunidades para a Roden é fácil, porque quando a gente ouve a história de algumas pessoas lá dentro, a gente consegue perceber que sim, essa empresa promove isso. Gente que está lá há anos construindo uma carreira e se desenvolvendo e crescendo. Gente que começou como auxiliar de produção, hoje virou diretor, já é gerente, enfim, está numa posição muito estratégica na empresa. Ao mesmo tempo, a gente tem aquelas pessoas que começaram
numa vaga específica, auxiliar de produção. Esses dias a gente até fez um vídeo de uma situação como essa, porque a pessoa ela é auxiliar de produção e é o que faz ela feliz. Aí as pessoas, tá, mas é isso? Sim, é uma função extremamente valiosa, que entrega, que é necessária, porque o ciclo ele só se completa graças ao processo de cada pessoa, e essa pessoa falou com maestria sobre o quanto o trabalho dela é importante para o processo como um todo. Então, é uma empresa de oportunidades, porque não você só faz o crescimento da pessoa na carreira, mas como você também entrega qualidade de vida a essas pessoas. Entrega, muitas vezes, a oportunidade dela trazer o melhor para a família dela lá fora. A Roden, ela se preocupa muito com as pessoas. Em altas e baixas, a empresa está sempre preocupada em como a gente vai manter as pessoas aqui dentro. Então, tendo uma estrutura consolidada hoje muito forte no cenário, tanto nacional quanto internacional, a empresa Roden hoje, ela trabalha fortemente no desenvolvimento dessas pessoas, para que o que elas precisam, elas vão conseguir ter a partir dali, seja na sua vida pessoal ou profissional. E, além disso, é uma empresa que se destaca. Eu vou pedir depois para que o Davi, vou deixar que ele fale um pouquinho mais sobre essas oportunidades, né, na gestão, no estar com o cliente. Eu procuro falar mais sobre a base, sobre esse público, essa equipe, esse grande time que faz o negócio acontecer. Porque, de fato, a gente está realizando sonhos a partir do momento em que a gente constrói uma porta. Mas essa é uma porta, de alguém que vai abrir o seu lar, né? Então, a gente costuma falar que sim, a Roden é uma empresa que abre portas, seja uma porta de uma casa, de um condomínio, seja a porta de uma geladeira para comemorar a festa, né? Então, a gente brinca que a Roden faz muito isso. E esse desenvolvimento de pessoas, esse investimento, ele é cada vez mais intenso, porque a gente entende que investindo nas pessoas, a gente tem melhores resultados. Tem pessoas mais preparadas, pessoas mais felizes e mais ambientadas com aquilo que de fato a gente faz. É torná-las de fato parte do negócio. Porque tem muita empresa que ouvia muito tempo atrás as pessoas dizerem, tá, mas eu vou investir para a pessoa daqui a um tempo sair? Para ela estar preparada para sair? Sim, a gente prefere que a pessoa esteja preparada e enquanto ela estiver na Roden, ela fazer o seu melhor. Ah, mas depois ela vai sair. Se sair, ótimo. A gente propôs uma oportunidade para ela de futuro, seja lá fora também. Mas tenha certeza que dentro da Roden ela tem grandes oportunidades também. Esse é o nosso propósito. Que show. E essa é uma grande mentalidade de crescimento e evolução. A gente costuma dizer que a gente capacita e forma líderes para o mundo, para a vida. Porque se a gente entender que a gente está formando só para a empresa e a empresa ter essa mentalidade fixa e pequena, não cresce, não desenvolve, né? Então eu vou querer só para mim. E essa formação, ela se estende, né? O desenvolvimento, ele se estende para a vida, para a família, para a comunidade, para a cidade onde a gente vive. Então, eu vejo que isso que tu trouxe, Ju, de verdade, é a prova de uma mentalidade de crescimento e evolução. É isso, né? Por isso que está cada vez mais crescendo e gerando mais oportunidades. Queria que o Davi falasse, então, sobre as oportunidades no negócio, porque o Davi também, né, queria que você falasse um pouquinho sobre a sua jornada dentro da Roden e como essas oportunidades foram surgindo. E tem a questão da oportunidade do cavalo encilhado, né? Que ele passa e às vezes você vê ele passar e se você não estiver pronto, Isso aí. Passou. Isso aí. Vamos lá. Eu entrei no departamento como assistente técnico júnior, então eu fazia parte de externa, certo? Fazer medições, visitas em obras, assistência técnica, toda a parte mais operacional da situação, também não menos importante, muito importante que tu estaria, então, diretamente ligada com o cliente ou o construtor, enfim. Aí, depois de 3 meses, acho que surgiu uma oportunidade de trabalhar interno, então fui lá, consegui, fiquei internamente. 4 meses depois, acho que foi,
surgiu a oportunidade de fazer o curso de liderança com vocês. A gente sempre pensou, poxa, a gente está aqui, provavelmente ninguém está olhando para a gente, pelo contrário, sempre tem alguém olhando, isso a gente pode ter certeza, o teu trabalho ele está sendo verificado. Então, graças a Deus, alguém olhou e nos deu essa oportunidade, e começamos a fazer o curso, querendo ou não, já fazia daí, então, a parte um pouco de coordenar a equipe mais internamente ali, então fazia toda a parte de rota deles, conversava com o cliente, organizava a agenda deles, por isso que veio o controle da agenda, mesmo sendo meio que forçado, e a gente aprendendo lá no início, antes do curso, já ter um controle da agenda. Então foi aí que a gente se organizou. Aí depois, claro, com os dias foi passando e a gente aprendendo cada vez mais com vocês, surgiu uma oportunidade extraordinária, né? E claro, a gente estava na linha de frente e a gente foi o alvo certeiro ali, né? Que nem tu falou do cavalo encilhado ali, ele passa, né? Se tu não tiver focado em querer pegar aquela oportunidade, talvez com receio de não dar conta, beleza, paciência. Mas tu tem um propósito. Se o teu propósito tá lá em cima e tu tá focado nele, tu vai alcançar, independente se tu tá preparado ou não. Tu vai se preparar. E daí foi onde fui lá, peguei a oportunidade e hoje a gente tá aí fazendo a parte de gestão da equipe. Hoje nós temos 5 pessoas internas e externas nós estamos falando aí de em torno de 250 pessoas que são terceiros, que estão debaixo do nosso guarda-chuva. Tanto na parte de portas, quanto agora também na parte das esquadrias. Uau, então Isso tá aí. com um timaço aí, hein? Bem grande. Diz pra mim quanto tempo, Davi, que eu acho que a minha conta aqui foi curta. Hoje eu tô há 2 anos dentro da empresa. Porque ele falou 3, 4, veio o curso foi ano passado. Uhum. É isso A aí. minha conta foi curta 2 aqui. anos? Em 2 anos dentro da empresa. Ô, Davi, mas tu teve sorte, hein, cara? É sobre isso, né? Dizem que é sorte, né? A cara dele foi ótima. Não Se sei eu- se deu pra pegar já Se eu essa. falar pra ti que não é sorte, né? Adoro. Vou voltar lá no início, por exemplo, no dia da minha entrevista, não me esqueço disso, até posso falar com o Ala, com a Juliana Alang, que cuida do RH também, que a minha primeira colocação para eles foi o seguinte, eu só quero uma oportunidade. É apenas isso. Daí me perguntaram quando que eu queria começar a trabalhar. Pode ser no dia seguinte, mas daí foi na outra semana. Então a questão é de tu estar focado, saber o que tu quer. Eu sei onde eu quero chegar, eu tenho certeza que eu vou chegar. Uhum. Talvez demore, paciência, mas eu sei onde eu quero. Então, eu vou chegar, a certeza é essa. Top. Eu provoquei aqui porque às vezes vem essa, não vem? Ah, Eu com acredito certeza. que deve ter vindo pra ti. né? Normalmente, quando a gente sai viajar e resolver situações, a gente posta em status e coloca, né, em busca da tal da sorte. Aham. Todo mundo sabe que não é, né? Nós também fazemos isso, né? Quando a gente acorda 5 da manhã para ir para outras cidades, né? Atender, ou vai um dia antes. A gente fala assim, a gente tá no caminho da sorte, né? Porque o pessoal fala, vocês têm muita sorte. A gente diz, sim, ninguém vê, né? Ninguém Os vê. bastidores. 14 horas trabalhadas, 12 horas, viagens longas. Mas aí tu trouxe uma coisa bem incrível, né, Davi? Eu sei onde eu quero chegar. É isso aí. Top. E isso é massa. Então, eu até tinha colocado... porque a questão de falar sobre sorte, oportunidades, né? Enfim, o que eu percebo dentro quando a gente chega em qualquer uma das unidades aí da Roden, né? A gente sente uma energia boa. As pessoas que estão lá estão querendo escrever histórias massa. E quando a gente fala de oportunidades, a gente cria elas, né? Com certeza. É estar preparado. É isso aí. Então, a sorte a gente também cria. E aí a gente não vê, né, bastidor de muitos, que talvez a gente intitulam ter sorte, a gente acaba não vendo. Mas só queria, porque eu sei que vem essa. Sei que vem essa quando curta o espaço, te apresenta as oportunidades e tu tá pronto. E tem desempenhado, porque a Ju disse assim, é o Davi, ele vai junto, porque ele tá voando, foi a fala dela, né? E aqui até coloquei outra frase, não entregue só o que é pedido, para quem tá ouvindo a gente aqui, seja, né, por qualquer um dos canais, sempre surpreenda, porque sempre vai ter alguém olhando. Pense fora da caixa. A verdade é essa. É isso aí. Muito bom, muito bom. E aqui eu também até coloquei, enquanto a Ju falava antes, né, o que a gente percebe. A empresa, ela sempre está oferecendo as oportunidades através de várias formas, porque vocês têm vários programas internos, treinamento, quando a gente foi agora na última turma em Taió, havia uma disputa da sala de horário, porque sempre estava ocupada, sempre tinha, né, movimento lá. Então, de novo aqui trazendo que é uma mentalidade
de uma empresa que está impactando a região que está, né? E aqui podemos até pensar muito além, mas que gera desejo das pessoas contarem uma grande história lá. E eu acredito que muito disso veio com a tua presença também dentro do negócio, né, Ju? Desse pensar fora da caixa. E aqui até queria te pedir, assim, se pudesse compartilhar até alguns desafios que talvez tu enfrentava ou enfrentou, mas que hoje os resultados e os projetos que são apresentados no negócio aí têm impulsionado. Ótimo. Hoje são inúmeros projetos. Uma vez, quando eu cheguei, comecei a mostrar o planejamento, as ideias, os projetos, aí disseram, Ju, calma, você não vai, é muita coisa, você não vai conseguir. Eu disse, vamos, não sou eu que vou conseguir, somos nós. Tem uma equipe por trás de tudo isso que juntos, todos juntos, vamos conseguir um resultado extraordinário. E eu agradeço demais a equipe de RH, de gestão de pessoas, que entra junto e disse, vamos lá. É uma equipe muito engajada, muito comprometida. A gente se reúne periodicamente, analisa os nossos números, vê essa evolução e percebe que todo o esforço tem gerado resultado. A gente até comemorou o primeiro trimestre aí do ano já, porque a gente disse, vamos comemorar. Agora estamos fechando o segundo trimestre. Espero que venha mais uma espumante, sem álcool, né? A gente faz tudo isso na empresa, mas vamos comemorar esses resultados. Agradeço todas as equipes envolvidas, né? Marketing, que está sempre muito próximo da gente para trabalhar essa comunicação interna. Enfim, a diretoria, uma vez me perguntaram, Ju, como é que você tem esse acesso? A diretoria aprova, mas é uma diretoria que compra muito a nossa ideia também e que está muito próximo e entende esse propósito. Porque uma vez disseram, Ju, quanto tempo vocês vão ter que ficar parados em sala de aula? Quantas portas a menos a gente vai ter que fazer? Para entender isso, para a gente se planejar. Eu disse, não. O propósito aqui, justamente, é da gente desenvolver projetos de treinamento, de qualificação das pessoas, para que ao invés de produzir menos por esse tempo fora, elas produzam mais em menos tempo. E é justamente o que vem acontecendo, né? A gente percebe esse resultado, a gente percebe melhoria nos nossos números de retenção, absenteísmo, rotatividade. São números, assim, que às vezes a gente compara e a gente vê que a gente está num caminho muito bom. E aí a gente tem inúmeros projetos de qualificação profissional. Todo mês a gente reúne as equipes de produção, principalmente, né? Vou dar um exemplo. Produção, reúne as equipes, faz um treinamento ali rápido de 20, 30 minutos, traz um tema lá específico. Junto disso, a gente tem uma fala da segurança no trabalho, porque essa meta é zero. Vocês sabem que indústria madeireira, a indústria do vidro, como é a Roda em Vidros, é uma indústria que normalmente tende a ter mais acidentes, mas a gente trabalha nessa meta zero e a gente tem resultados incríveis hoje. Junto disso, a gente também tem uma fala do RH e a gente faz com que as pessoas estejam envolvidas. Junto disso, a gente faz treinamentos técnicos que são importantes. Sim. Metrologia, interpretação de desenhos, instruções de trabalho, cursos que estão atrelados ao processo dessas equipes. Temos também, vou falar de alguns mais pontuais, né? Temos um MBA com os líderes, exclusivo para a Roden. Temos educação de jovens e adultos, que a gente tem parceria com Fiesc para que a gente faça na Roden também, sem nenhum custo para o colaborador. Temos também o programa Embarcar, Liderança que Inspira. Esse, inclusive, a gente criou internamente. O que é esse programa Embarcar? A gente propõe aqui para que o líder ele embarque nesse processo de liderança inspiradora. E aí, dentro desse programa, a gente se reúne uma vez por mês. A gente faz um cumbuca, a gente está lendo o livro As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe. Então, todo mês alguém é sorteado. E aí, pessoa sorteada, fala um pouquinho sobre o capítulo do livro. Detalhe é que não é só a pessoa que fala, porque aí depois a gente... quem mais... Eu nem consigo terminar de perguntar quem mais quer falar, todo mundo já quer falar, assim. Então, é uma interação muito bacana ali que acontece. Depois disso, a gente analisa os nossos números e sempre traz um treinamento posterior. Vai ser um treinamento sobre rotinas trabalhistas, legislação trabalhista. Tem alguém internamente que vai lá, faz o treinamento. Recentemente, a gente trouxe o Jorge Roden
Jorge, vamos lá, vamos fazer uma fala sua sobre liderança. Ele foi lá conversar com esses líderes. E aí foi muito bacana porque eles, nossa, como ele me inspira nessa formação, na última formação que a gente teve da Escola de Líderes, quantos deles citaram a fala do Jorge ali? Então, são pequenas ações que a gente consegue fazer internamente e que geram um resultado muito grandioso. Junto disso, a gente também, dentro do programa Embarcar, a gente faz sorteio entre as áreas. Pega a área comercial com a área de pintura de portas. Essas duas áreas vão se conhecer. Uma vai visitar a outra. Que é para entender o que o outro faz também. Porque parece ser muito fácil, né? O que o Davi faz? O Davi só recebe ligação e diz o que tem que ser feito lá na obra. É simples, não é? Não. A gente tem que entender o que de fato é o processo do outro para ter aquela empatia de dizer, realmente, não é tão simples assim. O comercial não fica só tomando cafezinho e visitando cliente. Não, ele tem todo um trabalho por trás disso. O RH não só demite e contrata pessoas ou faz a folha de pagamento, que é o resumo do RH. A gente faz gestão de pessoas, a gente desenvolve, a gente transforma vidas. E para isso a gente faz N coisas. Então esse processo de integração entre as áreas é muito bacana, porque aí eles mandam foto. Fizemos a visita, que bacana que foi. E dentro dessas visitas, por muitas vezes, eles descobrem ainda melhorias no processo deles, assim, de como eles poderiam fazer ainda melhor. Então, é uma integração, é uma forma de tornar cada vez mais as equipes cada vez mais coesas, mais unidas aí. Então, por isso, projetos que desenvolvem as pessoas. Nossa, e isso sim é uma cultura lifelong learning, né? Que é da aprendizagem contínua. Porque, veja, cada projeto que tu trouxe tem foco na aprendizagem, na melhoria, no desenvolvimento. E como isso faz a diferença, né, Ju? A gente vê em cada pessoa que no começo do curso também a gente tem sempre uma pessoa, quando sai outra, e eles trazem muito esses cases, né? Falando sobre, a gente tem o Kumbuka na empresa, então assim, que legal, e como são os resultados? Porque daí nem todos participam, né? É um grupo, e é muito legal entender que isso está gerando resultado e eles trazem para a gente também como case de sucesso. Isso a gente já faz. Isso a gente já faz na Roden. E é bem legal porque a gente faz assim, aí acrescenta mais alguma coisa. E bem legal essa parte de interação também que tu trouxe. Eu já anotei aqui. Cultura de aprendizagem contínua, né? Lifelong learning. Não para. Se a gente parar, o que acontece? Vem outro e passa na frente, né? Exato. Alguém falou isso também, tu trouxe, teve um depoimento lá na formação, no certificado, quando a gente foi entregar, que uma pessoa disse que hoje ela consegue fazer mais com menos por conta de toda essa capacitação, todo esse suporte que a Roden tem dado para ele, né? Um dos líderes trouxeram esse depoimento. Muito show. E aí, Davi? Tu sente tudo isso vibrando forte dentro do negócio? Com toda certeza, né? Isso no nosso dia a dia a gente percebe o quão importante é. Talvez não só para aquele que já fez o curso ou para aqueles que estão lá ainda sem essa questão da oportunidade do curso de liderança, mas são inclusos nesses outros treinamentos internos do grupo, então acaba influenciando bastante, né? Aí tu vê a pessoa mais motivada, tu vê a pessoa com aquela vontade de mostrar. Que nem foi falado antes, todo mundo quer criar uma história, quer ter uma história, quer ser lembrado por uma história lá dentro. Então eu vejo que isso é muito importante. Quando a empresa ela gera essa oportunidade, ela te dá essa questão de crescimento, tanto profissional quanto pessoal, isso é muito importante, é muito válido, tem que ser levado em consideração. É onde faz você pensar em não querer sair, faz você pensar em ficar. Poxa, me deram a oportunidade, eu posso criar raiz aqui dentro. Então, se eu fiz isso, eu posso fazer mais ainda pela empresa. Então é bem importante. E contar essas histórias, né, é importante. Eu vejo que a gente acompanha nas redes e a gente vê essa história sendo contada
pelos próprios colaboradores, de como eles tiveram essa oportunidade, como isso refletiu não só no trabalho, mas também na vida deles. E outro ponto bem importante que eu vejo nas redes também, eu vejo muito a Ju trazendo conteúdo. E aí de novo, aí a gente vê, a cultura é de aprendizagem. Porque normalmente só tem compre aqui, né? Vagas, imagina assim. no caso. Vagas, né? Vender o nosso peixe. Então, eu vou vender aqui, eu preciso, né? Eu vou vender meu peixe, então eu vou colocar vagas. E não. O que a gente percebe dentro da rede de vocês é o quão rico é de conteúdo para expor mesmo para as pessoas. Então, eu vejo os vídeos e fico pensando assim... Caraca, que conteúdo bacana esse que dá para qualquer um aplicar, né? Pegar, é outra empresa, é outro... Mas não se importando com que o outro... é o concorrente que vai pegar essa dica, esse conteúdo e vai... Não, tá lá. Então, assim, eu vejo o quanto isso é genuíno, sabe? Essa distribuição, essa generosidade o conteúdo tá lá para qualquer um. Eu não tô só vendendo a minha vaga, né? Eu tô transbordando o conhecimento que eu tenho para atingir mais pessoas. E isso é incrível. Justo. Inclusive, a gente sempre diz, tá, mas a gente vai divulgar isso? Vamos. Porque não é sobre, se alguém copiar, tá tudo bem. A gente tem que multiplicar boas ideias. Mas a gente vai, junto disso, criar desejo. É aquele tal de subsistema do RH da marca empregadora. Esses dias a gente fez uma ação num sábado pela manhã, onde a gente fez Roden de portas abertas. A gente vai usar esse termo aí bastante, né? Uma fabricante de portas tem que estar de portas abertas. E aí veio gente lá no sábado para conhecer a Roden e dizer assim, eu quero ter uma oportunidade aqui dentro. Eu sempre vejo vocês, às vezes eu vejo vocês no almoço, vocês interagindo, porque às vezes a gente vai almoçar juntos, em equipes, assim, e a pessoa dizendo, eu acompanho vocês nas redes sociais e eu quero vir trabalhar aqui. Então, não é só... A gente divulga, obviamente, as vagas que a gente tem também, mas a gente cria esse desejo das pessoas de quererem fazer parte desse grande universo que é estar na Roden. Então, isso é muito bacana. Outro projeto, inclusive, que a gente vai para a sociedade. A gente não fica só ali dentro. Então, ano passado, por exemplo, a gente fez a primeira gincana sustentável do Grupo Roden, envolvendo as escolas públicas de Pouso Redondo, Taió e Salete. A gente chegava nas escolas, os alunos... Desde primeira série, dizendo, meu pai, minha mãe trabalha na Roden. Então, é a gente incutir essa mentalidade da Roden na vida delas. Não só através do pai e da mãe, mas da gente próprio estar lá com eles. E é muito bacana. A gente vê esse engajamento das pessoas. E aí, existem N cases de sucesso que a gente sempre diz, vamos divulgar? Vamos, porque é legal... E se as outras empresas fizerem também, a gente desenvolve todo mundo. Cada vez mais pessoas preparadas a gente vai ter na nossa região. Nessa última turma, nós tivemos algumas pessoas, era uma turma maior, né, do que foi a de Pouso, a de Taió era uma turma maior, e a gente teve pessoas que na hora do receber o certificado, né, de apresentar o seu PDI lá no final, trouxeram a fala de que a Roden promoveu terminar, por exemplo, o ensino fundamental, né, o ensino médio, enfim, e que a pessoa dizia, 2 pessoas ainda no final vieram repetir isso, dizendo assim, eu não queria estudar, eu não gostava, esse negócio de ler, Verdade. né, vieram falando assim, e aí insistiram, nos desafiaram, aí mostraram que pode não ser chato, Pode ser legal. Pode ser legal, exatamente. E aí depois disso, e até junto disso, foi oferecida a oferta da escola, e a pessoa foi se desenvolvendo, foi encontrando formas diferentes de aprendizagem, e que trouxe para nós a fala de que entendeu, que é com conhecimento, que é com esse fazer o que dá,
né, dentro daquilo que eu consigo, porque a gente fala muito isso também dentro da escola, né, quebrar as metas, às vezes trazer para mini metas, o que eu consigo fazer hoje, enfim. E aqui foi muito legal a gente ouvir o depoimento deles, realmente, de terminar o ensino formal, digamos assim, para daí ter outras oportunidades. Mas emendando essa fala, e já parabenizando por isso também, eu queria perguntar, Davi, como foi a tua jornada nessa questão toda de aprendizagem? Quanto preparado tu veio? Quanto preparar, né, a Roden te ofereceu? E também, se tu puder contribuir nessa fala, como foi essa tua troca de posição do cara que veio ser auxiliar para em 2 anos aí, nem isso, ser o gestor da área? Como é que foi aí para ter 250 no teu guarda-chuva aí? Como é que foi esse posicionamento aí? A responsabilidade é grande, né? Claro que a gente vai buscando conhecimento, né? O conhecimento ele não parou ali a partir do momento que a gente fez o encerramento do curso de liderança. A gente vai buscando. Hoje nós temos o programa do Universo Roden, acho que é também ali, a gente busca conhecimento ali dentro. Aí tu busca para ti pessoal, tu vai atrás. Tu começa... tem que buscar sozinho também? Com certeza, né? Com toda certeza, né? Uma coisa é ter uma pessoa te influenciando, te instigando. Mas uma hora ou outra tu tem que começar a bater asinha e sair trilhar o teu caminho também, né? Legal. Então, assim, tá buscando conhecimento, vamos fazer leituras de livros importantes, fazendo cursos, tudo isso com um planejamento e um foco, né? Que eu falei antes, eu sei onde eu quero chegar. Eu chegar lá, eu tenho todo um caminho a ser trilhado. Se eu não fizer aquele curso, eu sei que eu não consigo chegar lá. Se eu não ler aquele determinado assunto, eu sei que eu não posso sentar naquela roda de conversa e falar de igual para igual. É mais ou menos assim. E hoje a gente tem uma linha direta que a gente consegue falar, então, com o diretor da empresa, consegue falar hoje com o gerente da empresa, com pessoas que são pessoas chaves lá, que são muito importantes, que a gente tem como exemplo lá. Então, para a gente chegar e conversar com eles, nós precisamos estar munidos de informações, porque tu quer passar esse semblante, essa confiança para eles, né? Então, é muito importante. Agora, a questão de mudança de cargo, de função, é bem importante isso, que dá um baque na gente, porque eu lembro que a gente fez uma atividade prática sobre dar feedbacks, né? A gente sentou todo mundo de frente um pro outro, e lá a gente gerou feedbacks. Também teve um descascar os abacaxi e tal. Foi bem bacana, né? E hoje a gente vê a importância daquilo. Por quê? Tu não tá mais atrás, tu tá na frente, como se fosse. E um ponto que me marcou muito foi... Isso tem 7, 8 dias atrás. Foi um técnico nosso, chegou de viagem, ele tem um presente para ti. Só não me recordo o nome do livro ali. Ele comprou um livro que fala sobre liderança, sobre as equipes estarem engajadas. Que isso que faz com que o sucesso aconteça. E ele falou bem assim, antes nós não tínhamos um norte. Hoje a gente tem para quem a gente consegue olhar e falar, putz, eu me espelho naquela pessoa porque eu sei de onde que ela veio também. Então eu acho que isso é o que te move muito, sabe? Te toca lá dentro, porque daí não é somente o profissional. Tu olha para o teu lado pessoal, tu sabe que tudo que tu faz é um exemplo para outra pessoa, entende? Então é muito importante. E daí tu começa a pegar tudo aquela junção de informações que tu teve durante o teu processo de formação e tu começa a colocar em prática, em gerar feedback, em parte organizacional da equipe, e não só focado no profissional, no pessoal, saber diferenciar essas situações. Então é muito importante, é isso aí. Eu particularmente me sinto muito honrado, tá? Sou bem sincero de falar. Só vou abrir um parênteses aqui, talvez, acho que aqui ninguém sabia. Mas eu não queria trabalhar na Roden, tá? Não queria. Eu sempre passava lá na frente e falava bem assim, eu não vou trabalhar nessa empresa não, cara. Eu nunca vou trabalhar nessa empresa, nunca vou. Uma conversa aleatória com um técnico hoje, que ele é mais velho do que eu, só que hoje eu sou supervisor dele. A gente até brinca, a gente viaja junto, mas hoje eu sou supervisor dele. Ele que fez a minha indicação, levou meu currículo e tá, beleza, vou trabalhar lá na Roden, né? E daí a gente começa a ver que não é o que muitos pensam, mas é melhor ainda, tu entendeu? Porque se tu consegue ter uma oportunidade de saber, eu não vou lá só para produzir a porta, eu não vou lá para produzir apenas um batente. Não, eu vou lá porque eu vejo que tem uma oportunidade de eu me formar, tenho injeção de ânimo para a questão de estudo, as pessoas te instigam a isso, te fazem correr atrás disso, te dão aquele empurrão, falar, corre aí, porque se tu fizer isso aqui, tu consegue chegar a outro lugar. Isso é muito importante. Então, hoje a gente vê o quão válido é a gente investir nas pessoas. Uau! Eu lembro de uma situação
que a gente teve em um dos módulos, não me lembro qual módulo exatamente, mas a gente sempre tem atividades dinâmicas, né, para colocar em prática o conhecimento ali adquirido. E em uma das situações, o Davi sempre estava lá, né? Eu vou. Sentado bem próximo da gente, bem, inclusive, né? Na posição sim, da mesa, né? Bem corajoso, por sinal. E aí, uma vez a gente pediu um voluntário, né? Pra fazer a dinâmica. E o Davi falou, eu quero fazer, né? E já veio todo... Eu quero fazer. E aí sentou, foi uma dinâmica que a gente fez, não sei se era de feedback, que era tete a tete. Acho que é o feedback. Feedback, né? Que daí ficou eu e você na conversa, assim. Olho no olho. Olho no olho. Olho no olho e a plateia, né, Davi? Sim. Era assim, olho no olho e a plateia. E ele muito certo, com posição. Daí eu disse assim, caraca, mas... né? Até que ele chegou numa hora e falou assim, não, agora tu me pegou. Né? E como... foi interessante ver o seu posicionamento durante, não só nessa dinâmica em especial, que daí a gente tava assim, né, olho no olho, e daí você consegue... Não tinha mesa no meio, assim, né? Não tinha. Era cadeira perto, Era tu bem lembra? pertinho, né? Era cadeira assim, olho no olho, tipo, e eu indo pra... né, pra ataque, e o Davi lá, porque a gente faz esse teste, a gente vai encontrar muitos desafios nessa liderança, né? Sim. E tu posicionado, tranquilo, firme, calmo na fala, e eu lá, né? E aí fazendo um teste com ele, e ele lá. Respirava e falava, respirava, falava, e eu falei assim... Como a gente consegue extrair o melhor da pessoa quando a gente dá essas cutucadas, assim, que foi dado. E já era um preparo, né, para todos os desafios que tu ia enfrentar depois. E aí, junto com esse comentário que eu trouxe nessa situação, porque foi uma dinâmica que marcou bastante, eu queria perguntar qual foi o módulo, a ferramenta que a gente teve durante a formação que mais gerou resultado, que tu pegou e disse assim, isso aqui eu apliquei e gerou mais resultado dentro da minha liderança. Consegue identificar? Eu vejo que teve duas situações. A parte organizacional, que claro que eu já estava começando a colocar em prática, mas aquilo me deu um norte, saber para onde eu consigo me organizar, o que eu tenho que medir meu tempo, o que é mais importante. Se a gente ficava muito afobado para resolver tudo ao mesmo tempo, não, calma aí, eu vou detalhar o que é mais importante. Isso aqui é prioridade, isso aqui vem depois. Então tu coloca numa ordem, tu atende aquele que é o mais importante para apagar o fogo, entre aspas, né? E a outra questão é a parte dos feedbacks, porque o feedback tu não precisa dar ele toda hora para a pessoa. Se tu ficar toda hora instigando ela, daqui a pouco tu vai sobrecarregar a pessoa e ela vai viver somente daquilo. Se tu não falar algo durante o dia para ela, o mundo dela acabou, tá errado, pelo contrário, tu não pode fazer isso no meu ponto de vista. Então tu tem certos momentos para tu aplicar o feedback de várias formas, né? Então eu acho que foi os pontos que mais tocou em mim na minha parte de gestão e hoje eu aplico ela diariamente, assim. Obrigada. Top. Eu vou colocando mais algumas coisas enquanto vocês falavam aqui, né? O que me reforça aqui e cabe de dica de novo aqui para quem está conosco ouvindo agora é muito essa questão de ter proximidade e apoio da diretoria. A gente sabe que empresas que têm isso, esse olhar próximo das lideranças, né? E aqui o Davi trouxe um negócio muito incrível. Hoje, eles têm um norte. E muitas vezes, até a faixa do meio da liderança, né? Tá precisando disso e não tem proximidade com a diretoria ou nem sabe, só tem a meta imposta, mas não sabe qual é o objetivo daquela meta. E quando a gente faz, né, o encerramento, e quando a gente ouve as falas de vocês, e quando a gente está lá dentro, né, que a gente ouve falar do Jorge, que a gente ouve falar do seu Lino, né, quando a gente ouve falar do Jason, quando a gente ouve falar da Ju, quando a gente ouve falar de tantos nomes lá dentro, a gente vê o olho brilhando e de confiança, de direção, e foi muito legal tu trazer isso. Isso é vivido, isso está na cultura, como, né, a Karina até trouxe. Aqui eu queria até relatar, a última turma teve a Chay que pediu, inclusive, né, para poder trazer uma das
dos dons dela, que era da poesia, e nos surpreendeu. Meu Deus do céu, O aquilo ali. encerramento. Eu assisti. A gente Nossa. vai preparado para uma coisa, né? A gente tem mais ou menos um roteiro lá a seguir, e o que vai acontecer do começo ao fim, a gente meio que, né, tem lá um planejamento. E quando ela falou que ia fazer a poesia, a gente pensou assim, ela vai fazer uma homenagem para os colegas né, da turma e tal. Quando ela começou a falar, já começou a dar uma engasgada aqui, um nó na garganta. Aí eu falei, não, vamos, né? Controlar as emoções nesse momento, respirar e tal. Não, daqui a pouco eu tava já toda borrada, um urso panda lá, tentando me controlar, né, o rímel cai tudo, aquelas coisas, e a gente foi surpreendida, eu me emocionei do começo ao fim daquela poesia, da fala dela, de tudo que ela trouxe. Eram palavras de verdade tiradas do coração. Era o que eu sentia, que nós tínhamos né? vivido, né? Ela usa, né, descascando abacaxis, ela usa termos Sim. que a gente usa nas dinâmicas. Aham. Eu só comecei a falar tudo isso, assim, porque, de verdade, eu acredito que, né, percepção, assim, de quem viveu um pouco, né, a energia que vocês têm lá, essa verdade, essa cultura forte de quem tá, né, na frente do negócio, mas que compartilha esse norte de uma maneira suave, verdadeira, diária, olhando para os talentos, permitindo os talentos acontecerem. Quando Davi fala 2 anos, hoje gestor, né, já se destacava pelo planejamento, e aí a área demanda disso. Bastante. Então encontrar isso, Ju, sabe? Esse abrir portas para que as pessoas possam usar seus dons, seus talentos, aquilo que tem de melhor, é uma das vibrações que a gente sente muito forte hoje dentro desse grupo, né? E eu queria, enfim, né, aqui trazer até essa abertura de conversa, se tu quiseres trazer como dica, talvez, já que tu disse que gosta, né, enfim, de transbordar isso para a nossa região, enfim, tem alguma sacada? Tem algum segredo? Tem algum mágico? pulo do gato? Uma varinha mágica aí? Eu digo que o segredo é que gestão de pessoas, quem faz são os líderes. Por mais que o RH esteja próximo, esteja ali junto, e é o papel nosso ser parceiro desse negócio, quem vai fazer gestão de pessoas são os líderes. A gente hoje não tem braços para tudo. RH é um RH enxuto, eu diria, é uma equipe muito enxuta para tanto que a gente tem para fazer. Quando eu iniciei a minha fala hoje dizendo dos projetos, que eram muita coisa, e que disseram, Ju, isso aqui é muita coisa para a gente fazer. Não, é a equipe de RH, mas principalmente são os gestores que vão estar puxando isso. E a gente só vai descobrindo talentos porque esses gestores se empenham nisso também e entendem o seu verdadeiro papel. A gente já viu gestor em outros lugares dizendo, não, quem vai fazer o desligamento é o RH. Quem vai fazer o feedback é o RH. Quem tem que fazer tudo isso é o gestor. E a gente dá subsídio, a gente incentiva e está junto da liderança para que isso de fato aconteça. Temos o programa de feedback. Quantos feedbacks por ano? Pelo menos um feedback por ano mais formal tem que existir. Então, a gente ajuda o líder nesse processo. Precisa acompanhar? 1, 2, 5? A gente vai acompanhar. Mas a gente tem que dar pernas para o líder seguir. E aí, a gente está junto nesse processo de contribuir para essa gestão. E aí, quando as lideranças, hoje são mais de 100 líderes que nós temos aí, entre gestores, coordenador, supervisor, de produção, de qualidade, de obras, de vendas, enfim, são muitos líderes, a gente forma, desenvolve essas lideranças, porque tem muitos deles com conhecimento técnico espetacular, que nos ensinam demais. Eu digo que a gente tem, sim, os melhores. E aí a gente dá subsídio para essa gestão mais humanizada. Ontem ainda a gente estava numa reunião, num desses cumbucas, e uma líder de mais de 18 anos de casa, ela disse assim, que quando ela iniciou, existia muito aquela fala, quando você chega na Roden, você tem que deixar o teu coração do lado de fora,
bate o ponto e foca na Rodem. Hoje não. A gente mudou tudo isso para que justamente as pessoas queiram, não tenha mais aquela percepção de, não, eu não vou trabalhar nessa empresa aí. Não. Vem trabalhar porque aqui a gente é uma empresa humanizada. Esse é o nosso propósito. E é a liderança que tem que puxar isso, para as pessoas realmente se sentirem partes. Porque o que mais tem hoje, né, as pessoas têm muitos problemas pessoais e o líder tem que entender como que eu posso contribuir. Eu não vou necessariamente ajudar essa pessoa, porque por vezes a gente não consegue, infelizmente, tem coisas que a gente não consegue. Mas eu posso ser uma fortaleza para essa pessoa. E aí, fazer com que o líder faça parte disso, faz com que a gente tenha, de fato, mais proximidade com todas as pessoas. Eu lembro que eu vim de uma empresa antes de mais de 100 pessoas, aí eu disse, vou para Rodem. Fazem 2 anos e 3 meses também agora. Vou para Rodem. A Rodem, na época, tinha em torno de 1.400 e poucas pessoas. Eu pensei, mas é tranquilo falar com todo mundo? E eu achava que seria tranquilo. Mas é impossível eu sozinha falar. Então, eu preciso, né, que outras pessoas estejam juntos nesse processo. E aí é cultura organizacional que a gente está construindo aí, graças a esse envolvimento e engajamento de todos. Que show! Que show! Vocês estão anotando aí, gente? Porque, tá olha... cheio de dica, né? Cheio de dica. E quem não anotou até agora, vai lá, pega seu caderno, pega aí a sua caneta e anote, porque, tiveram várias dicas valiosas aqui. E já quase, né, aí se encaminhando para o final, a gente gostaria que vocês explanassem um pouquinho sobre quais são as referências de lideranças que vocês têm. Por quê? Porque a gente percebe, né, essa é uma pergunta que a gente sempre faz nos podcasts, essa construção, esse nosso desenvolvimento, essa jornada da liderança, é baseada em muitos exemplos, em modelagem, né? Tanto que essa é uma das ferramentas que a gente usa. E a gente tem modelagem aí de liderança desde dali da nossa família, né? Do nosso nascimento e por aí vai. A gente vai modelando e vai formando o nosso jeito de liderar. Então, para nós é muito importante entender da onde veio, né? Como é que foi formado esses líderes que estão aqui à nossa frente, trazendo tanto conteúdo, trazendo tanta verdade. Por isso a gente gostaria de entender quem são aí esses exemplos, essas referências de liderança na vida de vocês. Começar pela Ju, porque a gente já teve uma conversa antes que vamos começar. Certo. Eu preciso aqui sempre agradecer a todos os meus líderes da minha carreira profissional, porque todos eles trouxeram algo que foram me completando, me transformando em quem eu sou hoje. Mas vamos falar de Rodem. E aí, quando a gente fala de Rodem, a gente tem um líder principal, que é aquele líder que nos inspira, que é aquele líder com olhar para ouvir antes de agir, de entender, de ouvir todas as partes. Ele faz muito bem isso. E a partir do momento que ele ouve essas partes, ele avalia a melhor decisão e inspira muita gente. Na festa de final de ano, por exemplo, ele é o sucesso. Se botar qualquer famoso lá, não vai ter tanta gente querendo tirar foto que nem ele, que é o seu Lino Rodem. O seu Lino, hoje, eu já conheci ele da época da Fiesc. Então, o meu contato com ele quando eu estava trabalhando na Fiesc já era uma pessoa sempre envolvida na sociedade, nas associações comerciais, empresariais, na Federação das Indústrias. Então, ele já traz muito esse olhar de vamos levar isso para a sociedade, não vamos deixar isso só para nós. Porque ele sabe que compartilhando, a gente também agrega muito, a gente aprende com os outros também. Então, o seu Lino hoje, sem dúvida, é uma inspiração para todos nós. Tendo você contato ou não com ele, direto, você mesmo assim, você se inspira, porque sabe que ele tem um olhar muito focado nas pessoas. Junto disso também, hoje, eu tenho outras 2 pessoas que têm somado para o meu desenvolvimento, que é o Fábio Facchini, que é diretor administrativo e financeiro e que me traz
ter esse olhar mais de administração como um todo, de gestão, de olhar os números, de olhar os indicadores. Estratégia. Porque não é só oba-oba, né? É porque a gente pensa, desenvolver pessoas é assim, fazer um... É só fazer festa. Só fazer festa, uma festa boa já evento, resolve. isso. Não. Não é? É só festa. Justo. Então, ele me inspira muito a olhar isso também, a pensar estrategicamente. Que resultado essa ação vai trazer? Legal. E tá sempre muito próximo. Então, eu falo assim que eu sou muito sortuda de ter alguém como mentor no meu dia a dia que me motiva diariamente, que me aponta os pontos fracos, que me mostra onde eu tô errando, mas que me inspira a acertar também, a evoluir. Então, o Fábio é essa pessoa. Junto dele também vem o Jorge Roden, que tá indo aí para essa frente da direção, que está hoje como diretor e tá numa sucessão aí familiar, à frente do grupo Roden, e que nos inspira também. Inclusive, a última fala dele nesse grupo de líderes foi que nós, como lideranças, devemos delegar, mas delegando a gente tem que confiar no que as pessoas estão fazendo. Caso contrário, qual o sentido de eu estar delegando? Então, eu preciso delegar, confiar e monitorar, para ver se de fato... e dentro desse monitoramento, eu faço os ajustes junto com aqueles para os quais a gente delegou e ajuda no desenvolvimento dessas pessoas. Então, delegar, confiar, monitorar. E nesse monitoramento, o desenvolvimento dos processos e das pessoas. Então, são as 3 pessoas hoje que eu cito aqui como lideranças que atualmente têm me inspirado e contribuído muito para o meu desenvolvimento pessoal e profissional. Muito bem, show. Já anotei E bem aqui. pontuado por quê? Que massa. Uhum. Davi, agora contigo. Quem são suas referências e aí por quê, né? Porque a gente precisa entender e analisar. São referências, ok, mas o que elas te ensinaram? E no que exatamente elas são referências para ti? Só quero abrir um parênteses aqui que a Ju roubou minha referência, tá? Mas isso é unânime, tá? Isso é unânime. Em todas as turmas na Roden, quando a gente faz essa pergunta lá no Ser Líder, porque é o segundo módulo, as pessoas... que a gente vai fazer a modelagem, as pessoas falam seu lino. E eu nem conheço o seu lino, fica aqui a dica, né? Já que em todos... fica aqui a dica, preciso conhecê-lo. Pode ser um podcast com o seu lino? Pode ser! Vamos jogar ao universo, né? Quem sabe ele nos bacana. assista e nos dê aí uma hora Essa do seu... honra, Nossa, já pensou? Hoje fui eu que pedi, né? Mas tá aí, a gente tá bem chorona pra ver se a gente mama, né? Quem não chora não mama, então isso a gente aí. tá assim. Vai que, né? Mas, de ouvir falar e de ver quando as pessoas estão falando. Por exemplo, a Ju falou aqui no podcast pra todo mundo, né? Todas as milhares de pessoas que vão assistir esse podcast ou ouvir, a importância e o carinho que tem, a admiração que tem pelo seu lino, e a gente também, quando as pessoas estão falando lá nas referências, na aula, a gente fica, poxa, não dá vontade de sentar e tomar um café com um ser humano desse para poder fazer uma osmose ali, né, e passar um pouquinho desse carisma, porque carisma não é um negócio que se ensina, É um dom, né? É um dom. E tiveram pessoas que falaram assim, é só dele passar assim, pela gente falar um bom dia, já muda. Muda nosso dia. As pessoas dizem isso. Isso. Na formação, as pessoas dizem isso. Então vamos lá, porque senão não para de falar. Vou pegar um Vai lá, gancho do que a Ju falou antes, eu acho que todo lugar que a gente passa, a gente teve um pouco de experiência, a gente acaba pegando pontos positivos das pessoas que eram os nossos líderes. Então, hoje a gente vai trilhando o caminho. Mas hoje, com certeza, falando sobre o Roden, que nem a Ju falou, hoje como base, para mim, também é o seu lino. Quando eu entrei na Roden, a gente ouvia falar dele, né? A gente sempre viajava na segunda, voltava na sexta, a gente não ficava ali dentro da empresa, no comercial, no administrativo, a gente não via ele. Eu tive a oportunidade de ver ele na escada e a gente se cumprimentou, ele estendeu a mão. Confesso que eu tremi. Fiquei nervoso, assim, né?
Hoje a gente ainda até fica assim, né? Um pouco, né? Mas é o seu Lino, O seu Lino, a gente tá falando do, né? Fiquei meio assim, meu Deus. Ó, esse cara é o dono. Esse cara é o chefe. E ele te conversou assim com uma facilidade, com um carisma incrível e daí tu vai levando como referência. Daí tu vai estudar um pouco da história dele também. Começou lá de baixo, deu a cara a tapa nas dificuldades, foi uma pessoa que foi o norte para a empresa, por isso que tá onde tá hoje. E a gente começa a ter a noção das coisas. Quem diria um dia, a gente tá na casa dele do sítio, num evento específico, e ele tá assando costela e cortando a carne pra gente. Isso o seu Lino. O seu Lino. Aquele. Então a relação é o seguinte, que todo mundo que foi lá, poxa vida, o cara é o dono da empresa, ele conversa de igual para igual, se ele tiver que sentar contigo, ele vai sentar, ele vai conversar contigo, vai te dar até conselho se for necessário, e ele tá ali junto. É esse carisma, essa confiança que ele transmite e que tu vai pegando como referência, que tu sabe que vai ter que passar para alguém também. Porque o bom gestor é aquele que não guarda para si, ele transmite, certo? Então, para mim, o foco hoje seria o seu Lino, e daí com certeza vem 2 pessoas chaves que eu pego um pouquinho de cada um. Pegando os pontos positivos, os negativos eu deixo para lá, a gente pega no pé deles. Então a gente vai agregando, que hoje para mim é o Alan, que é o nosso gerente comercial da parte de engenharia. A gente ouviu a história do Alan, ele começou lá no chão de fábrica também, então ele andava quilômetros de bicicleta para poder chegar para trabalhar de madrugada, até conseguir se organizar e conseguir carro mais para frente e tal. E hoje ele é gerente. Para ele ser gerente, com certeza ele correu atrás dos sonhos dele. Teve as oportunidades, mas ele não ficou parado. Ele fez mais do que o esperado, que a gente foi falado aqui antes. Então, por isso que ele tá lá. Então, a gente pega os pontos chaves. E o outro é o nosso outro gerente, que é da área de varejo, que daí é o Matheus. É uma parte de gestão que ele faz com as pessoas que eu pego parte boa, assim, e eu vou trazendo para mim, porque eu vejo que é muito válido a gente colocar em prática. Seria isso daí. E daí a parte pessoal, com certeza, daí é minha mãe. A mãe. Quando tu falou agora o Alan e o Matheus, eles também estiveram no encerramento, né? Se a gente olha daí de novo, né? A presença dessas pessoas em celebrações, em acompanhar, em estar próximo. Essa é uma característica muito forte da liderança de vocês. Mas... E agora, indo para o finalzinho já desse Pod Greca. É a hora que a gente espera que quem está ouvindo, assistindo, vai dizer assim, já tá acabando. Pois é. Passou rápido, né? E que conversa gostosa. Por isso que desde o início a gente fala assim, gente, não tem roteiro, é uma conversa, como se a gente estivesse aqui entre amigos, falando sobre um assunto extremamente importante, que são as oportunidades na liderança, o que a gente encontra aí no meio do caminho, e desafios também, né, que vocês trouxeram aqui. Eu gostaria já de agradecer, então, a Ju, ao Davi, a disponibilidade de tempo na agenda, né, porque tava ali difícil conseguir essas pessoas aqui, mas eu sou bem feliz, tá? Por essa conexão que nós tivemos, claro, daí através, né, de Grace, mas se conectar com pessoas que têm um propósito genuíno, como vocês têm, tá? Então eu sou bem feliz, já aprendi um monte aqui, já anotei, e a gente com certeza vai colocar em prática. Espero que as outras pessoas que ouviram aqui também façam o mesmo, porque assim a gente vai melhorando o mundo, né, com o que vocês trouxeram aqui. Queria agradecer ao Grupo Roden por abrir portas também para a Escola de Líderes Greca. Então, o que a gente sente é que vocês estão abrindo portas e gerando oportunidades não só aos colaboradores internos, mas a toda uma rede, né? Todos os stakeholders aí do grupo, fora dele. Então, nós somos muito gratos, né, toda a escola, por conta desse abrir portas que vocês fizeram, e com certeza a gente vai fazer por merecer essa oportunidade, e cada vez mais a gente se compromete em trazer o melhor de nós, do nosso conhecimento, e o que tiver aí dentro e fora do Brasil, né, para trazer coisas que vai impactar, que vai gerar desenvolvimento e evolução ao grupo, tá bom? Muito obrigada, então. Eu vou encerrar depois, mas eu vou dar um tempo aqui para eles
Também, trazerem né? a fala. Então, Fala Ju, final. o que tu queres ainda contribuir aqui para a galera que está assistindo a gente, para deixar aí a mensagem, fica à vontade. Vamos lá. É aquele. Né? Tá acabando. Passou muito rápido mesmo. Mas eu quero agradecer pela oportunidade. Como a gente falou, o nosso propósito aqui é transformar pessoas. Vocês vêm ao encontro desse nosso propósito, tem transformado muita gente, tem inspirado, tem desenvolvido, e isso é fantástico. É fantástico, é uma fala minha, né? Que eu adoro. É fantástico, é incrível. E sim, vocês são incríveis. Parabéns por isso. Parabéns por vir com esse propósito, na essência também de inspirar pessoas e desenvolvê-las. Então, obrigada por estarmos aqui. Eu acho que somos muito honrados em poder fazer parte disso. Ao mesmo tempo, também preciso aqui agradecer a toda a equipe. Já agradeci antes, mas eu reforço aqui. Eu só estou hoje aqui porque tem uma equipe que está lá, que está fazendo. Eu não estaria aqui fazendo essa entrevista e contando tantas coisas boas que são desenvolvidas se não tivesse todas essas pessoas por trás acreditando nesse propósito também. E é muito bom ver esse desenvolvimento dessas pessoas. Eu já estive lá um tempo atrás, eu falo que eu já sou mais velha, né? A idade vai chegando, e tem muita gente com seus 20 e poucos anos que eu digo, vamos lá, encara os desafios, eles vão acontecer, mas se permita agora aprender mais. Não espere a oportunidade chegar, faça ela chegar, mas como você vai fazer essa oportunidade chegar? Vivendo o aqui, o agora, e buscando o teu desenvolvimento, sem esperar que alguém te puxe, mas você sendo essa pessoa que impulsiona não só a sua carreira, mas a de outras também, porque ser liderança é isso, é você desenvolver outras pessoas, você não se torna líder, né, no papel, você se desenvolve, você é uma liderança a partir do momento que você inspira e desenvolve as outras pessoas. Então, agradecer a toda essa equipe, a todas as pessoas que acreditam nisso e fazem toda essa história e essa cultura aí, de fato, acontecer e ser forte, e ser referência hoje. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Davi. Vamos lá. Eu quero agradecer com certeza ao Grupo Roden, né? Pelas oportunidades que estão nos concedendo, e a gente vai agarrando elas, né? Agradecer as pessoas que olharam pela gente e viram, vamos dar um empurrãozinho para aquele menino ali também, né? Isso é muito importante. Agradecer a vocês pelos ensinamentos, pelas experiências trocadas que a gente coloca em prática no dia a dia e no futuro, com certeza. Mas eu quero falar especialmente, olhado para aquela câmera lá. Olho no olho? Olho no olho. Para quem tá pensando em desistir, não desista. A realidade é essa. As dificuldades elas vão chegar, elas vão bater na tua cara, na tua vida, mas crie raiz. Busque o teu conhecimento, tenha um propósito que você vai alcançar. Não espere alguém vir toda hora te empurrar. Comece a trilhar o teu próprio caminho. Aí tu vai ver. Você vai viver coisas que você imaginava. Hoje eu estou vivendo umas coisas que eu jamais imaginava e estou realizando um sonho. Não desista, corra atrás. Pode aplaudir. Arrasou! Estourou o som aí, Tobias? Nosso líder prodígio aqui, minha gente, que foi essa mensagem? Esse olho no olho, eu já encarei, mas hoje deu medo. Deu medo esse olho no olho, né? Que incrível. Pra quem não sabe, o Tobias, e já agradecendo ele, tá aqui no estúdio, é com ele que a gente faz esse podcast. Tá com fone colado no ouvido dele. Tobias, desculpa, a gente não se conteve. Aplaude bem no microfone. Ai. Gente, nossa, que alegria. Que alegria. Sério, a gente já tinha, né? Certeza de que seria um show. Sim. Mas foi fantástico. Fantástico! Super fantástico! Eu quero aqui agradecer, então, novamente ao Tobias, sempre pela disponibilidade aqui, por estar conosco, por conduzir tão bem. Quero agradecer a Karina, por sempre estar aqui do meu lado. Agradecer aqui, né, toda a nossa construção.
Antes vocês trouxeram a palavra da oportunidade, e eu sei que muita gente foi desafiado, e eu sei que com isso muita gente é impulsionado. A gente é impulsionada através de pessoas, empresas, como aqui, né? Empresa que vocês representam, pessoas que vocês são. Porque o que a gente tem até aqui entrega o que a gente entregou até aqui. E foi o que a Karina trouxe, né? Dentro do Brasil, fora, a gente tem buscado aí estar entre os melhores para poder trazer sempre o melhor. E isso acontece porque são empresas e pessoas como vocês que nos impulsionam a buscar isso. Tá? Então, muito, muito obrigado. Foi fantástico. Quero dizer aqui que liderança não é um cargo. Liderança é uma conquista. É uma construção. Parabenizar muito, Davi, pela tua jornada, pelas tuas escolhas, pelos desafios que tu estava preparado aí, pelas oportunidades que foram dadas e pelas que tu criou. Porque é isso, né? Tá preparado. E é isso, Karina. É isso, eu só vou deixar aqui a minha frustração, porque a agenda não veio do Davi, né? Mas se vocês pedirem muito, de repente o Davi pode fazer aí um conteúdo para mostrar a agenda dele. Eu vou jogar aqui o desafio, né, Davi? A cara da Karina, quando ela faz assim, sabe que vem, né, Davi? Preparados? Ótimo. Só agradecer então. Esse foi o nosso episódio número 6. E se você ainda não faz parte desse grupo de mentes brilhantes, se inscreva no canal, se inscreva no YouTube e também no Spotify. Mande essa mensagem para mais pessoas, porque o conteúdo tá incrível, como você viu. Então, mais pessoas merecem ter esse conteúdo aí para se desenvolver. Certo? Muito obrigada e até muito breve. Aê! Obrigada. Tchau, tchau, tchau.